Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler 2 versículos. Lucas 15, nós vamos ler o verso 17 e o 18. Lucas, capítulo 15, verso 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, muito obrigado pela tua misericórdia e graça que nos tem alcançado, Pai. Nessa hora qual vamos meditar na tua palavra, nós clamamos o Senhor pelo teu Espírito Santo, que nos orienta, que nos direcione, que fale conosco, Pai, nos dando discernimento da tua voz, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, o texto do filho pródigo, né? No capítulo 15, do verso 1 ao 32, ele fala sobre Jesus. A gente precisa entender aqui que era Jesus falando, ensinando, e aqui ele começa a falar sobre 3 parábolas. E nessas 3 parábolas, algo em comum nas 3 é que alguma coisa foi perdida e que depois foi achada, e que depois de sido achada, houve-se uma festa, alegria. Então, se a gente fosse meditar num título para essa meditação nossa, seria perdas fora e dentro de casa. Perdas fora e dentro de casa. E a gente precisa também entender também que Jesus aqui no verso 1 e 2 fica claro para 2 tipos de pessoas a qual Jesus estava falando aquelas parábolas. Ele estava falando exatamente para pessoas que estavam dentro de casa e fora de casa. Verso 1 diz assim: Chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai expor o capítulo de Lucas todinho aí. Então, ou seja, gente de fora, publicanos e pecadores. No verso 2 fala assim: Os fariseus, os escribas, murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Fariseus e escribas, mestres da lei, ou seja, gente de dentro. Então, Jesus queria comunicar para gente de fora e gente de dentro, né? E a gente vê no verso 3 que Jesus lhe propôs a parábola, e ele fala assim: Qual dentre vós um homem que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas? Eu acho que Jesus já queria dar assim um toque, uma cutucadazinha, né, no povo de dentro, né? Aqueles que tinham obrigação de cuidar dos que estavam perdidos fora, não é assim? Aí ele começa a falar a parábola sobre ovelha e pastor. Será que isso lembra alguma coisa para a gente? Ovelha e pastor. Jesus mostra como é importante buscar o que se perdeu até encontrar. Verso 3: Vai e busca da que se perdeu até encontrá-la. É preciso ter uma perseverança, amém? É preciso perseverar em busca do que se perdeu, daquilo que está perdido. E Jesus mostra também a importância da festa, da alegria, ao se achar o que havia perdido. Verso 6 fala: E indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então há uma necessidade de festejar, de se alegrar, não é mesmo? Quem é que não se alegra ou fica feliz por achar aquilo que se perdeu?
No verso 7, Jesus começa a deixar clara a sua proposta de ensino para os ouvintes, né? Ele fala assim: pecador, justos, fariseus, escribas, publicanos e pecadores. Ele fala assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então a gente vê Jesus aqui falando assim: eu vou começar a ficar mais claro naquilo que eu quero trazer para vocês. A segunda parábola é uma perda. A primeira parábola é uma perda fora de casa, a ovelha que se perdeu no campo. A segunda parábola é uma perda dentro de casa, a dracma perdida. E fala assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas, verso 8, e se perder não acende uma candeia e varre a casa? Então Jesus começa a mostrar que há condição de se perder alguma coisa, ou de estar perdido dentro da própria casa. Jesus aqui dá ênfase à busca que se perdeu. Verso 8 ele diz assim: busca com diligência até achar. É necessário assim um esforço, uma busca. E novamente nos mostra a importância da festa e da alegria. No verso 9 fala assim: achando-a, convoca as amigas e a vizinha, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E novamente fica claro o objetivo da parábola. Assim vos digo que há alegria nos céus, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Jesus vai deixando bem claro aquilo que ele queria comunicar para os seus ouvintes, os de dentro de casa e os de fora de casa. E para ficar mais claro a comunicação, Jesus insere agora na parábola pessoas, ou seja, vem a terceira parábola, ou seja, um pai com 2 filhos. Ele começa a falar de relacionamento e de família. O pai começa a falar de família. Jesus começa a falar de família. E ele fala dos 2 filhos, um mais novo e um mais velho, que se encontra perdido. O mais novo se perde, né? Ele pede parte na herança e vai embora. E a gente vai ver também que o filho mais novo, mais moço, mais velho, também se encontrava perdido no longo da história, dentro da própria casa e perto do pai. E a gente sabe que no verso 12 está claro aí que esse fim interesseiro, né, que muitas vezes a gente anda com o pai só por interesse, ele vira no verso 12 e fala assim: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Um cidadão egoísta, né, que só pensa nele mesmo, que quer usar, que o simples desejo do coração dele em relacionar com o pai é simplesmente para botar a mão na herança. E a gente sabe que ele fez a escolha de ir para uma terra distante do pai e viver a vida que bem queria, orgias, farra. O texto diz dissolutamente. O interessante é como o pai respeita as nossas escolhas, irmãos. Eu observei isso nesse texto. No verso 12 fala assim: um filho, me dá minha parte que me cabe. Eu quero fazer o que eu bem quero. O pai não discute, não implora. Ele simplesmente fala assim: está aqui. A Bíblia diz no mesmo verso 12: e ele lhes repartiu os haveres. O pai não questiona: olha, você está fazendo errado, que não sei o que, aqui não fica, eu te amo tanto. Não tem isso aqui, você já notou, não? Não tem. E eu gosto muito de fazer um link disso aqui com Deuteronômio capítulo 30, onde fala sobre a bênção e a maldição, e a vida e a morte. Que no verso 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Parece que aqui também tem uma proposta do pai, não é? E Jesus repetindo ela lá no Novo Testamento. O pai fala: propus a vida e a morte, a bênção e a maldição.
o pai fala assim: escolhe, pois, a vida. É uma questão de escolha sua. Ele não interfere. Ele sempre vai te mostrar o bem e o mal, o certo e o errado. Mas a escolha vai ser com quem? É com você. Foi isso que esse filho fez. Mas ele te dá um conselho o que fazer no verso 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a ele. Pois disto, o que quer dizer isso? Eu gosto muito dessa expressão. Pois desta escolha certa, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. É por isso que tem muitos jovens ou crente também morrendo prematuro. Irmãos, eu tenho 30 anos de caminhada. O que eu vi de crente bênção, embora mais cedo para o céu. E na Bíblia também tem: Elias foi embora com aquela pompa toda, é ou não é? Mas tem uma hora que ele ficou estressado, entrou dentro da caverna, ficou meio com medo, é ou não é? Eu entendi que mesmo com aquela pompa toda, Elias foi fora da hora, prematuro. É claro que na hora de Deus, irmãos. Mas tinha mais coisa para ele fazer, não tinha? Ele nem quis tomar conhecimento. Aí Deus falou: então tá bom, você pega Eliseu lá, unge. Você vai fazer ele, ainda tem mais 3 tarefas para você fazer. E ele não quis nem cumprir as tarefas, ele deixou para Eliseu. Você já notou? Então, até em obedecer a Deus, fazer a escolha certa, nesse texto fala de longevidade, 60, 70, 80, com saúde, debaixo da graça e misericórdia. E a gente vai caminhando no texto e vê que no verso 17, a ficha do velho pródigo começa a cair, né? E ele fala assim: então caindo em si. Mas eu continuo vendo que continua aquele sentimento interesseiro. No verso 17 fala assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Eu queria voltar só para casa para garantir a comida. Continua interesseiro, vocês notaram? Eu queria voltar para casa só porque queria ter paz, vamos dizer assim, não é? Verso 18, depois que a ficha cai, é preciso tomar uma atitude prática. E ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, direi. É os 2 versículos que lemos. Porque este meu filho, aí no verso 24, diz assim: reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Novamente Jesus cita o propósito da parábola: alcançar o perdido e regozijar-se. Amém? Alcançar aquilo que está perdido ou que se perdeu, isso praticamente traz uma alegria para o nosso coração. Ora, o filho mais velho estivera no campo, quando voltava, aproximar-se da casa, ouviu as músicas e a dança. Verso 25. No verso 25 ao 32, vemos Jesus continuar a parábola nos mostrando o comportamento do filho mais velho. Um foi para fora de casa e o outro ficou dentro. O que demonstra que estava perdido mesmo dentro de casa, sem desobedecer nenhuma ordem do pai. E isso fica claro no verso 31 e 32, acompanha comigo, ele diz assim: o que denota claramente que esse filho estava perdido dentro de casa é a ausência de alegria, irmãos. Ele veio do campo, o cara certinho, o cara que não pecava, né? O cara que fazia tudo certinho, o cara que obedecia às normas, às regras, um bom diácono, um bom membro, um bom presbítero, né? Mas na hora que ele chega em casa, ele vê que há uma festa, há uma alegria, e ele chega emburrado. A ausência de alegria, irmãos. A ausência de alegria é a coisa que mais denota que esse menino, esse moço mais velho, estava perdido dentro de casa. E eu costumo dizer assim: enquanto você não avaliar suas perdas, a sua ficha não vai cair. Ou seja, você não vai cair em si, enquanto você não avaliar suas perdas. Isso está na Bíblia, irmão? Está lá no Salmo 32. Davi diz assim: ele sabia a teoria, ele conhecia a Bíblia toda. Davi, não é? Verso 1 e verso 2, o que Davi fala? Como é feliz o homem, qual Deus? Está falando de felicidade. Irmãos, eu tenho uns 11 dias que eu estou clamando a Deus e estudando, orando, jejuando por essa palavra. Deus falou tanto ao meu coração.
Há tantas lições para se tirar daqui. Mas o que mais me chamou a atenção é como a Bíblia fala sobre alegrar-se, alegria do Senhor. E nós vamos falar agora sobre alegria, que muitas vezes nos falta. Muitas vezes irmãos, o que é essa festa que estava acontecendo? É muitas vezes o culto aqui, Deus está movendo, está agindo, o irmão está lá fora assim. Ou então está cumprindo, como o filho que fica dentro de casa, o mandato do pai. Ele está sendo um bom servo. Existe a tradução da linguagem de hoje que fala que ele diz assim para o pai: eu te sirvo como escravo, eu cumpro as minhas obrigações. Interessante que ele queixa de algo que faltava dentro dele. Ele fala assim: mas você nunca me deu um cabritinho para me alegrar com meus amigos? E o pai fala aquilo que você já ouviu muitas vezes, não é? Você nunca comeu e nunca se alegrou porque você não quis. Porque você está dentro de casa, o que é meu é seu. Você podia... Ele tomava conta da fazenda, ele era herdeiro, irmãos. Não tinha só cabrito, não. Acredito que tinha... Tinha picanha, tinha boi, tinha tudo. E algo em comum nessas três parábolas é algo que foi perdido e foi encontrado, e a alegria e o regozijo quando se encontram. E Jesus fala que o que mais traz alegria para o coração dele, para o céu, é quando um pecador se arrepende. E pecador, irmãos, é tanto de dentro, o de fora, quanto os que estão dentro. A gente precisa entender isso. E a Bíblia fala sobre várias vezes. Filipenses vai dizer: alegrai-vos, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. E se a gente não cair em si e ver que nos falta essa alegria, a alegria que eu estou dizendo, eu vou te mostrar biblicamente que não tem nada a ver com, eu gosto de dizer, o Ministério Silvio Santos. Você sabe o que é o Ministério Silvio Santos? Não. Animador de auditório. Levanta a mão, irmãos. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Sabe? Não estou falando disso, você ser um palhaço da fé. Mas você ter uma alegria contagiante, que você alcance outros. E muitas vezes nos falta essa alegria, irmãos, até na hora que expressamos um culto ao Senhor. Vou dar um exemplo para você. Aquele cântico que a gente sabe de cor, sabe? Que os meninos cantam na salinha, mas de vez em quando a gente canta também. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém, amém, não é? Todo mundo pulando, cantando, você está lá assim. A alegria está no coração de quem... Estou te julgando não, irmão. Eu sei que precisa cair em si. É nós que precisamos cair em si. Se o Espírito Santo não te convencer, como diz Mateus 7, que nós estamos aprendendo aqui, eu não vou te julgar, porque eu vou ser julgado também, não é? Com a medida que eu te medi, eu vou ser medido também, não é mesmo? E antes de olhar o cisco que está no seu olho, eu preciso preocupar com a trave que está no meu, não é mesmo? Então, irmãos, esse trem aqui, essa palavra, essa mensagem, eu fui buscar o significado de alegria. Se a gente parar por aqui para orar, já dá. Você quer ver? O significado de alegria, segundo o dicionário, é o que está escrito aqui. Deixa eu ler para você. Estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo e prazer. Esse é o significado, segundo o dicionário da língua portuguesa, sobre a palavra alegria. Agora vamos ver o que a palavra de Deus, o que ela fala sobre o que é a verdadeira alegria. Amém? Vamos ver? Romanos capítulo 14, verso 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz
e alegria no Espírito Santo. Ou seja, ela está nos dizendo que ela procede e está numa pessoa. Quem é? O Espírito Santo, amém? Gálatas capítulo 5, verso 22 fala: mas o fruto do Espírito, isso procede de uma pessoa. O fruto do Espírito é amor, olha a alegria aí de novo: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Em Hebreus capítulo 1, verso 9 fala que quando amamos a justiça, aborrecemos a iniquidade, Ele nos unge com óleo de alegria, isto é, pelo Espírito Santo que as coisas acontecem, amém? Hebreus 1, 9 diz assim: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros, amém? É uma resposta do Pai ao seu comprometimento, à sua busca. Entendendo tudo isso, irmãos, pela palavra, olha o que nos diz esse Salmo, capítulo 16, verso 11. Olha o que diz aí. Talvez não vai dar tempo, irmãos, eu vou ler para você, depois você confere. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Aleluia! Glória a Deus! É isso que faltou no filho pródigo que saiu. É isso que faltou no filho pródigo que ficou. Entender que a alegria, entender que na presença do Pai há plenitude de satisfação, de contentamento e de alegria. O Pai estava lá. Da mesma forma que Jesus estava lá, junto com os pecadores, junto com os escribas, junto com os fariseus, junto com os mestres da lei, junto com os crentes. Jesus estava lá. Mas ele estava buscando o quê? Uma outra tradução fala assim, desse salmo: tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. O que faltou no filho que saiu e no que ficou é entender que o Pai era mais do que suficiente para eles. Bastava um relacionamento com a motivação correta, um interesseiro pela herança, o outro muito certinho. Eu acho que se eu cumprir o meu papel, eu fico bem com o Pai, tá bom. Mas viver uma vida desprovida da alegria que era proporcionada pelo relacionamento com o Pai. Ele nunca teve um relacionamento com o Pai, o Filho. Se você verificar o texto, em momento algum, ele se dirige ao Pai como Pai. Ele se dirige como servo, como escravo. Ele fala assim, tá claro aqui, a vida inteira eu te servi. Nunca quebrei um dos seus mandamentos. Eu estou aqui, cumprindo tudo certinho. Mas em momento algum, você me deu um cabritinho para mim alegrar com meus amigos. Não foi isso que ele disse? Esse moço também tinha um problema com a família. Porque ele vira para o pai e fala assim, vindo esse teu filho, não é meu irmão não, é teu filho. Vindo esse teu filho que gastou tudo, que manjou, que saiu com as meretrizes. Aí você pega a ovelha gorda, aquela que estava sendo guardada com tanto carinho, para uma festa especial e mata para ele.
e fica indignado e não quer entrar. O pai teve que ir lá fora reconciliar. Ou seja, o cara estava mais fora do que dentro, não é mesmo? O segundo filho estava mais fora do que dentro. A conclusão, irmãos, é que a falta da verdadeira alegria que se encontra na pessoa do pai, ser cheio da plenitude dele, que é proporcionada por um relacionamento fiel com o pai, é que levou o filho mais novo a buscar, longe do pai, falsas alegrias. Ele pegou parte da herança porque ele achou que lá fora ele ia ser mais feliz. Ele ia ter uma alegria a qual dentro de casa não estava encontrando. E a gente vê o pai respondendo que era necessário haver uma alegria, um festejar. Então nós entendemos, irmãos, como o versículo 17 que nós lemos, nós precisamos cair em si. Como o primeiro filho que saiu, a gente precisa olhar para dentro de nós e fazer uma autoavaliação. A gente precisa assumir que existe um filho pródigo que habita em nós, sabe? A velha natureza. Quantas vezes, irmão, dentro de casa, nós não tomamos parte ou nos apossamos da herança para buscar algumas felicidades efêmeras, passageiras? Quantas vezes fazemos isso? Eu já fiz várias vezes. Eu fui meditar nesse negócio, falei, meu irmão, eu não sei quem eu sou, se eu não sou o filho que saiu, se eu sou o filho que está dentro de casa, porque de vez em quando eu me vejo um pouquinho em cada um. Na área da família, quer ver você usando a herança da maneira errada? Eu vou te mostrar para você. O Salmo 127 fala que a herança do Senhor são os filhos, a família. Mas você está lá, levantando cedo, dormindo tarde, comeu o pão que Deus penosamente, não é assim? Comendo o pão que penosamente grelhado, você está correndo atrás, você esquece da herança maior da família, dos filhos. Você pode ser o pródigo, usando a herança da maneira errada, e pior, talvez você está pertinho do pai, não é? Mas de vez em quando você sai do pai, para de crer no poder do pai, na provisão do pai, e vai fazer as coisas da sua força, do seu jeito. Você vai tentar apossar-se da herança da sua maneira. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso? Nós nos apossamos da herança para desejos egoístas, para vivermos aquilo que a gente bem quer. Então nós precisamos entender, irmãos, que como o filho mais novo, ele precisava entender, como diz o Salmo 100, né? O mais velho precisava entender. O Salmo 100, verso 2 diz assim: servi o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Até para servir o Senhor, até para ser servo, irmão, tem que ter alegria. E para investir na casa do Pai, irmão, para ser dizimista, ofertante, tem que ter alegria também. 2 Coríntios, verso 9 e 7 fala assim: cada um contribui segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O seu dízimo, a sua oferta, traga com alegria. Tem o poder de mexer com o coração do Pai, já pensou? E ministério, irmão, tem que ter alegria. Paulo fala isso claramente. Atos 20, 24, ele fala assim: mas em nada tenho na minha vida por precioso, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério. O ministério sem alegria é peso, irmão. A gente não dá conta. A gente fica cansado e sobrecarregado. A gente precisa ouvir Jesus falando com a gente pelo Espírito Santo aquilo que a gente prega para todo mundo. Tipo assim: ô Carlinhos, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, experimenta de mim, isso é do meu jeito. Eu sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso. Meu fardo é leve, meu jugo é suave, você vai dar conta, e você vai achar descanso para a sua alma.
Interessante, irmão, quem estava contando essa parábola era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus. Mas os que estavam dentro não perceberam o que a palavra diz em João, que eu vou ler para você agora, nem tão poucos de fora. Porque Jesus, quando fala do relacionamento do Pai, do amor do Pai, pelo filho que se perdeu, e como o Pai trata o que ficou dentro de casa, falando, vem para perto, eu estou aqui, o que é meu é seu. Jesus deixa bem claro que é com amor. A Bíblia fala que quando o pai avistou o filho que vinha sujo do chiqueiro do mundo, ele não quis nem saber. Ele falou assim, vamos fazer festa porque o meu filho... E a Bíblia diz que o pai o abraçou e o beijou. Não importa se está sujo, não se importa se veio do chiqueiro, não importa se veio do mundo, é o meu filho. E para você que está em casa, é teu irmão. É assim que o pai fala, é ou não é? É teu irmão. Então você se alegra, ou você está precisando do meu colo tanto quanto ele, é ou não é? E a gente precisa entender isso, irmão. E a gente sabe que lá em João, capítulo 14, versos 6 ao 9, diz: respondeu-lhe Jesus, quem está falando? Jesus. E é Jesus que estava lá, contando essas parábolas para quem estava perdido dentro de casa e quem estava perdido fora de casa. Olha o que Jesus fala. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para chegar ao Pai, para voltar para casa, estava lá, era Jesus. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também, verso 7, também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. João 14, 8, aí você vai ver um discípulo, irmão, gente de dentro de casa, andando com Jesus, pertinho. Filipe, olha o que Filipe fala. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, irmãos, voltando ao verso 17 que nós lemos, e o verso 18, é preciso nós cairmos. O que é caindo em si? É olhar para dentro de nós mesmos. Depois de cair em si, ou seja, depois que a ficha cai, como diz no Salmo 32, que Davi conhecia a teoria, e ele diz assim, enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, e a tua mão pesava dia e noite sobre mim como sequidão de estio. E eu costumo dizer, baseado nesse versículo, enquanto você não avaliar suas perdas, você vai ficar do mesmo jeito e você pode ficar. O pai respeitou a escolha dos dois filhos. Você vai que ele confronta o filho lá fora, mas deixa ele à vontade. Vem para a festa, ou se você quiser ficar, você pode ficar. O pai nos respeita. Você vai ver que o filho que estava perdido, ele toma uma atitude, qual que é? Levantar-me-ei. E irei ter com meu pai e lhe direi. É preciso assumir o pecado. Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Então, irmãos, eu gostaria que você ficasse em pé para a gente orar e encerrar. E que o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, que Ele é que convence o homem do pecado, da justiça, do engano, que Ele possa te mostrar nessa manhã aquilo que você tem perdido, mesmo estando dentro da casa do Pai. Talvez você é aquela pessoa que, como filho mais novo, tem usado a herança que te cabe, que é sua, da maneira errada. Então esse é o momento da gente orar, da gente cair em si, da gente entender que muitas vezes essa alegria que nos falta
esse contentamento que nós estamos buscando em outras coisas, seja nos filhos, num casamento, numa faculdade, numa condição financeira. Isso tudo é herança, irmãos. Isso tudo é do Pai. Isso tudo você pode ter. E guarda essa frase para você. Aqueles que relacionam com o Pai pelo aquilo que Ele pode dar, nunca vai ter o que o Pai é. Mas aquele que relaciona com o Pai pelo que Ele é, vai ter tudo aquilo que o Pai pode dar. É isso que simplifica e encerra. Vou chamar o pastor Enoque para orar por nós, em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmão. Conversa com Deus sobre alegria. Você tem se alegrado pelo perdido, que é achado? Você sonha que o perdido seja achado? Você compartilha do sentimento, do amor do Pai, da expectativa do Pai pelo retorno do Filho? O que mudaria na sua vida se você tivesse a sua alegria ampliada em função daquele que está perdido, está sendo achado ou que precisa ser achado? Senhor Jesus, nós reconhecemos diante do Senhor que esses filhos não são outras pessoas. Esses filhos são aqueles que estão ouvindo essa mensagem hoje. Nós em algum momento fomos ou somos o pródigo, aquele que só procura os seus próprios interesses, aquele que quer a herança do pai, quer o dinheiro do pai, quer inclusive a liberdade e distância do pai para fazer o que quer. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Tem alguém aqui hoje que se encontra nessa condição, que pode olhar para a sua vida e dizer: realmente, tudo que eu quis de Deus e tenho querido de Deus é aquilo que é financeiro, porque eu não concordo, eu não gosto da maneira de pensar de Deus, eu não gosto dessa coisa de santidade, essa coisa de, eu não gosto disso. Senhor, se alguém hoje se reconhece nessa condição e te pede perdão agora, Deus, recebe de volta o teu filho, recebe de volta a tua filha, em nome de Jesus. Traz, ó Deus, para perto do Senhor, não para ser um empregado, mostra para ele, Senhor Deus, o que o Senhor quer, porque o Senhor é quem se revela como Pai Celeste. Eu oro, Senhor Deus, por estes que têm servido com aparente fidelidade, que aparentemente são um exemplo para todos nós, mas o Senhor conhece o coração e sabe que ali existe uma ideia equivocada de que eles têm que fazer por merecer, de que eles têm que fazer alguma coisa para serem aplaudidos pelo Senhor. E eles esperam ser aplaudidos pelo Senhor. Eles esperam que o Senhor os louve. Eles esperam que o Senhor levante pessoas que os reconheçam. Por isso, às vezes eles se apartam do rebanho para reclamar que o Senhor tem sido mais generoso com o pródigo do que com eles. Senhor Deus, mas eles precisam entender que eles são filhos. Eles precisam entender que o Senhor os tem amado. Eles precisam entender que a relação que o Senhor tem com eles não se baseia na fidelidade no que eles conseguem produzir, mas se baseia simplesmente no amor que o Senhor tem pelos seus filhos. E o Senhor quer dar ao pródigo e ao que está dentro a alegria do Senhor, que é a nossa força, que é o que coloca a nossa vida para frente. Nós estamos pedindo ao Senhor perdão em nome de Jesus e a transformação necessária para a nossa vida. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe para vivermos isso, que a graça do Senhor seja sobre nós, que o amor de Deus, o Pai, esteja sobre nós e que a comunhão e o poder do Espírito Santo nos leve a uma vida de alegria, frutificando alegria agora e sempre. Amém. Deus abençoe, irmão. Não esquece, não. Deus quer que você se alegre
mas com a verdade. Se alegre com a restauração, se alegre por ser filho. Vamos viver, o Evangelho é maravilhoso. Deus abençoe você, te dê um dia cheio da graça do Senhor, em nome de Jesus. Dá uma olhadinha lá fora, nós estamos de fachada nova, viu? Está bonitinho lá, concluímos, agora a gente vai partir para o telhado. Então, vamos lá, Deus abençoe.